Como escolher uma empresa de recuperação de impostos e consultoria tributária? Esse é um tema que geralmente causa um pouco de insegurança nos empresários, porque todo o trabalho de recuperação de impostos envolve alguns riscos, né? O primeiro deles, você precisa abrir toda a documentação da sua empresa com uma consultoria que às vezes você ainda não conhece muito bem. E o segundo é você não tem certeza se os créditos e as oportunidades que a consultoria vai te apresentar são realmente créditos seguros e confiáveis. Daí essas incertezas, né, e o medo de dar alguma coisa errada nessa contratação. Então vou falar com vocês quatro itens, 4 pontos essenciais na hora de escolher uma empresa de consultoria tributária. Primeiro ponto, você precisa, parece ser óbvio, mas você precisa escolher uma empresa que tem uma experiência prática, né? Não adianta apenas um conhecimento teórico sobre a legislação tributária. É muito importante que os profissionais desta empresa de consultoria que vão trabalhar no seu negócio tenham tido alguma experiência prática dentro de empresas, preferencialmente profissionais que foram de departamentos tributários de empresas grandes ou até de empresas multinacionais e que lidavam no dia a dia com os aspectos práticos dos tributos, que lidavam com SPEDs, com escriturações, com obrigações acessórias e com a parte, claro, muito importante, estratégica dos tributos. O segundo ponto é tecnologia, né? Hoje, quando a gente fala de recuperação de impostos, a gente está falando de análise de um volume muito alto de documentos, arquivos XML de compra, arquivos XML de venda, SPED fiscal, balancetes, etc. E para que todas essas informações possam ser organizadas e analisadas, é imprescindível ter uma base tecnológica muito robusta para que a gente possa fazer esse tipo de análise. Mas a tecnologia por si só não é suficiente. E aí por isso que a gente volta no nosso primeiro ponto, que é a experiência prática. Então o ideal é que vocês contratem uma empresa que, além de ter uma base tecnológica forte, também tenha consultores que vão trabalhar ativamente e vão colocar o olhar humano, né, na análise das oportunidades tributárias. E então por isso que e aí por que eu digo que a tecnologia por si só não é suficiente? Porque hoje a gente tem no mercado, né, diversas empresas que fornecem softwares de auditoria, revisão e recuperação de impostos. Então, muitas vezes o que acontece é que profissionais recém-formados, sejam com formação jurídica ou contábil, contratam uma licença de uso desses softwares e vão para o mercado vender trabalhos de recuperação de impostos. Mas daí o que o software interpreta e o que o consultor realmente vai validar aquelas informações ou não, existe um cenário nebuloso que realmente precisa da experiência prática. O terceiro, e eu acho que até um dos mais importantes pontos, é o alinhamento cultural da empresa de consultoria com o cliente. Quando a gente fala de recuperação de impostos e consultoria, e principalmente no Brasil, em que a gente está lidando com regras que nem sempre são 100% claras e literais, dependem de muitas interpretações, isso dá margem para a consultoria serem algumas um pouco mais agressivas e outras um pouco mais conservadoras. Então, se esse trabalho de consultoria e recuperação de impostos vai ser um trabalho ultra agressivo ou não, depende, né, de um alinhamento cultural com o cliente. Não adianta a consultoria trabalhar com uma empresa familiar, que já, né, tem uma história de 20, 30, 40 ou 50 anos no mercado, 100% sólida, sem problema de fluxo de caixa, né, tudo deu certo até agora. Por que você vai entrar numa oportunidade, vai fazer um tipo de recuperação de forma agressiva, né, com risco? Porque você vai colocar, né, décadas de história a perder por conta, né, de um trabalho, né, de recuperação de impostos. Então esse alinhamento, esse fit cultural é muito importante. A empresa de consultoria tem que estar realmente na mesma página e tudo tem que ser falado de forma muito transparente. Tem que ser explicado para o cliente se aquela oportunidade é uma oportunidade 100% validada pela Receita Federal. Então a gente precisa de ter uma solução de consulta expressa da Receita Federal dizendo que aquela oportunidade de crédito é viável, é válida e é aceita para aquele segmento específico do cliente.
ou se é uma oportunidade, por exemplo, com base no julgamento do CARF. CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Quando a gente fala de oportunidade com base em CARF, a gente está falando de situações que geraram litígio junto à Receita Federal, mas que depois de alguns anos de um processo administrativo, as empresas tiveram ganho de causa. É uma oportunidade válida? Sem dúvida, é uma oportunidade válida, mas o caminho até chegar no CARF tem que ser muito bem esclarecido para o cliente. Outro ponto, a gente pode também estar diante de oportunidades judiciais, em que existe uma fundamentação, existe uma tese, mas de forma alguma existe a possibilidade de fazer essa recuperação administrativamente, porque a gente sabe que a Receita Federal não aceita e vai glosar qualquer tentativa. Então, nesse caso, tem que ser esclarecido para o cliente que a melhor forma para buscar esse tipo de crédito é viabilizando um mandado de segurança, indo pela via judicial e esperar esse processo terminar. O que a gente vê muitas vezes são consultorias que levantam uma tese que ainda está numa esfera judicial, que ainda não foi consolidada, e levam para o cliente fazer esse aproveitamento de forma administrativa. Se for uma empresa ultra agressiva, que sabe o que está fazendo, sabe que existe um risco ou até uma probabilidade altíssima de glosa, tudo bem, porque tudo foi combinado e todas as partes estão 100% cientes, né, de em que mar eles estão navegando. Agora, o que não pode é uma consultoria apresentar isso para um cliente dizendo que isso é algo seguro, né, e, de certa forma, tá ludibriando o cliente. Então, por isso que o fit cultural, né, o alinhamento cultural, o alinhamento de risco, é o ponto mais importante de todos na hora de escolher uma consultoria. E como que você pode descobrir se essa consultoria com quem você está conversando tem credibilidade, tem fit cultural com você, tem experiência prática e tem cases? Perguntando, né? Perguntando por referências. Então você olha o portfólio da empresa, peça referências para os consultores, né, de outras empresas do mesmo segmento que eles já atenderam, quem são os donos, os diretores, peça o contato pessoal, o e-mail e faz um trabalho de investigação, liga para essas empresas que já foram atendidas, tenta entender qual trabalho foi feito, qual o nível de satisfação, se deu tudo certo, né? Mas lembrando que muitas vezes as fiscalizações vêm depois de 5 anos do trabalho realizado. Então, quanto mais experiência prática tiver essa empresa de consultoria, melhor. E por fim, um ponto importante também é flexibilidade contratual. E isso significa parceria com o cliente. Então, uma das formas que você pode iniciar um trabalho de consultoria e recuperação de impostos ficando um pouco mais tranquilo é quando você tem a flexibilidade de, uma vez o trabalho concluído, você ter uma válvula de escape, você ter a opção escrita no contrato de não seguir em frente com aqueles créditos que foram apresentados. Afinal, você como empresário, não é a sua área conhecer nos mínimos detalhes a parte tributária. Então você precisa de ter a liberdade, a flexibilidade contratual de, uma vez apresentados os créditos, avaliar aquelas oportunidades junto ao seu contador ou ao seu advogado, que geralmente são os homens de confiança que estão junto ao empresário já há muitos anos. E a partir daí, decidir por prosseguir ou não com o trabalho. E é importante que o contrato te dê a liberdade de, caso você opte por não prosseguir, você faça isso sem nenhum tipo de penalidade, multa ou sem nenhum tipo de custo. Então, esses são alguns pontos importantes. Resumindo, busque uma empresa de consultoria com experiência prática, que tenha não apenas tecnologia avançada, mas também o olhar humano dos consultores com muita experiência. Ponto 3, e um dos mais importantes de todos, alinhamento cultural de risco com a sua empresa, com o seu negócio, com a história do seu negócio. E, por fim, flexibilidade contratual. Se você pensar nesses 4 pontos, você tem uma chance muito grande de fazer uma boa contratação e diminuir muito os riscos de um trabalho de recuperação de impostos. E se você quiser saber como que a Redico trabalha, você pode entrar em contato com a gente e a gente vai te mostrar um pouco da nossa história, da nossa experiência, como que é o uso da nossa tecnologia aliada com os nossos consultores humanos e, principalmente, como que o nosso negócio
consegue ter um alinhamento cultural com a sua empresa, respeitando os seus valores, respeitando a sua história, tá bom? Conta com a gente. Obrigado.